Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, CEFEC, nossos amigos vizinhos de cerca, aqui do município de Piraquara, que tanto nos ajudam, que colaboram conosco. Agora chegou a nossa vez. Então estamos aqui hoje para trazer uma mensagem. Vamos falar um pouquinho sobre os sinais dos tempos. Kardec, no livro A Gênese, no último capítulo, ele nos traz uma mensagem que é uma mensagem de alento para os dias que vivemos. Dias de tanto medo, de tanta desesperança, mas ele nos diz, a espiritualidade nos trouxe a mensagem que são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. A cada acontecimento, seja em âmbito regional ou mundial, nós nos assustamos pensando, será que chegou o fim dos tempos? Será que vai mudar, vai acontecer um grande acontecimento que vai mudar a história do planeta? E nós estamos vivendo um momento assim. Essa pandemia nos trouxe motivos para muita reflexão nesse sentido. Mas aí nós buscamos lá, no livro A Gênese, o 5º livro da codificação espírita, que lá já em 1864, se não me engano, a espiritualidade já havia encaminhado essas mensagens para Kardec, que ele foi separando, foi juntando e deixou essas mensagens para esse último livro, para que quando da publicação da Gênese fosse o encerramento. Kardec, de forma didática, pedagógica, organizou essas mensagens. E eles falam isso, que aquilo que profetas trouxeram ao longo da história da humanidade, que haveria um momento em que a história do planeta mudaria, que aconteceria algo que modificaria a face da Terra. E a espiritualidade nos últimos anos tem nos trazido mensagens cada vez mais frequentes, nos chamando à razão, nos chamando à vivência do Evangelho. Mas eles nos falam o seguinte, que tudo na criação é harmonia, tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Se nós observarmos a natureza à nossa volta, vamos ver a perfeição de Deus em tudo. Desde as pequeninas coisas, como um pequeno inseto, colorido, de uma forma que nem o mais excelente dos artistas faria. E vemos a harmonia do universo, de estrelas e planetas que giram nas galáxias sem nunca colidirem, de uma forma extremamente correta. Aí nós vemos que temos que afastar desde logo toda a ideia de capricho. Nosso Criador não fez o que fez, não criou os universos por mero capricho. Tudo está no lugar certo, tudo acontece no momento certo e tudo tem uma razão. Por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época, e isso ele falou lá atrás, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto.
Se hoje estamos aqui, passando por essa realidade que nos assusta, nesse momento, no ano de 2020, há uma razão, há uma inteligência por trás, e uma inteligência amorosa, uma previdência divina. A espiritualidade continua que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. O nosso planeta, o nosso sistema solar, o nosso Sol, a nossa galáxia, enfim, o nosso universo e todos os universos estão submetidos à lei do progresso. E essa lei é uma lei divina inexorável. Ela se cumpre. O que nos causa espanto para Deus é apenas a continuidade de um processo. Ele, o nosso globo, progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Nós sabemos que hoje temos aproximadamente 7 bilhões de seres encarnados. Há aproximadamente o triplo disso de espíritos gravitando em torno desse globo. Então, todos esses espíritos, os que estão encarnados aqui, nós e toda a humanidade, e aqueles que gravitam em torno, todos nós estamos aqui para nos transformar espiritualmente e moralmente. Faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa evolução. Ele continua que a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Nunca antes houve um progresso tecnológico, científico, como aconteceu nos últimos 50 anos. Toda a história do nosso planeta, os últimos 50 anos apresentaram um avanço tecnológico inimaginável. Tanto é que hoje estamos aqui nos utilizando dessa tecnologia para levar a mensagem da doutrina espírita a todos os amigos. Porque pela impossibilidade do contato físico, nem por isso nós deixamos de nos relacionar. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Mas ainda falta um progresso. A nossa intelectualidade já está atingindo um nível que nunca antes imaginamos, mas falta algo. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Há mais de 150 anos a espiritualidade nos trouxe esse alerta. E hoje, terceiro milênio, nós estamos nos vendo obrigados a compreender isso na prática, pela necessidade. Porque a par da tragédia que se apresenta, há um movimento de pessoas aprendendo a praticar a caridade, de pessoas sendo solidárias umas com as outras, países se solidarizando com outros países. Isso faz parte dos desígnios de Deus para a nossa evolução moral. Em uma mensagem que foi colocada
No livro Obras Póstumas, a espiritualidade nos diz que toda essa mudança, toda essa comoção que acontece nos dias de hoje, o que se prepara não é o fim do mundo material, mas é o fim do mundo moral. Porque nós, principalmente a nossa geração, nos últimos 40, 50 anos, nós fomos bombardeados por vários finais de mundo. Quem, como eu, viveu a infância ali nos anos 70, deve ter assistido a uma centena de filmes, cada um dando um destino final para a Terra. Foi a época do fim do mundo. E nós trazemos na nossa mente esse medo. O mundo vai acabar. Vai acontecer uma explosão, uma guerra, um asteroide. E no fim, na verdade, o que vai acabar não é a parte material do planeta. É a nossa consciência moral. Será a morte do homem velho, aquele que ainda carrega muito orgulho, muito egoísmo, pelo nascimento do homem novo. Aquele que vai praticar aquilo que a espiritualidade falou, da caridade, da fraternidade, da solidariedade, o amor ao próximo, enfim, vai ser o início da prática do Evangelho de Jesus no nosso planeta. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se decompõe, que se esfacela. É esse mundo que vai acabar. E cada dia leva consigo alguns destroços. Nós não aprendemos ainda a evoluir pelo amor. Nós ainda precisamos da dor para aprender. Nós ainda somos despertados pela dor. Nós somos sacudidos pela dor. A cada fase de aflição que passamos, nós nos lembramos um pouco que somos filhos de Deus. Tudo dele acabará, desse mundo velho, com a geração que se vai, e a geração nova erguerá o novo edifício, que as gerações seguintes consolidarão e completarão. A terra, dissemo-lo, não será transformada por um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Não vai acontecer uma tragédia em níveis mundiais que vai acabar com toda a população para que nova geração se inicie. Isso vem acontecendo aos poucos, vem acontecendo essa modificação moral. Se nós compararmos os dias de hoje com o que acontecia há 50 anos atrás, nós vamos ver que muita coisa mudou. Há o mal, há o crime, há a tragédia ainda? Claro que há. E não vai acabar já. No Livro dos Espíritos, quando se fala da progressão dos mundos, se fala que o mundo de regeneração ele ainda vai conter o mal, só que o bem já vai começar a sobrepor. Vai existir o mal, por quê? Porque nós estaremos lá. E o mal não é do mundo, não é do planeta. O mal é o que está em nós. Mas e o que é o mal? Alguém já deu a definição. Nós, no nosso pensamento materialista, acreditamos que o mal é o crime, é o roubo, é a corrupção. Sim, mas na verdade o mal é simplesmente a ausência do bem. Assim como a escuridão é a ausência da luz. À medida em que o bem avança, o mal naturalmente diminui.
À medida em que nós buscamos a nossa melhora moral, o mal que está em nós diminui. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Há alguns dias eu ouvi uma fala do Haroldo Dutra Dias em que ele falava sobre isso. Porque a ideia que nós trazemos é que essa geração que se vai embora. Na verdade, ela vai para o plano espiritual, vai aprender e vai retornar modificada. Vai voltar mais consciente. Porque nós ainda temos uma caminhada longa aqui. Como eu falei, lá está escrito que o mundo de regeneração ainda contém o mal. Se ainda contém o mal é porque nós estaremos aqui. Então nós, se sairmos agora, voltaremos, a não ser aqueles que estão extremamente arraigados na matéria. Esses terão uma outra caminhada, mas nunca abandonados de Deus. Sempre amparados. Aí, nessa mensagem tem um probleminha. Ele fala diretamente para nós, os espíritas. O futuro é vosso, mas não é só nosso. O futuro é vosso e de todos os homens de coração e devotados. Mas por que ele fala diretamente aos espíritas? Porque o nosso compromisso é maior. O nosso compromisso é mais grave. Porque nós já temos o conhecimento da imortalidade da alma. Nós já temos o conhecimento da reencarnação. Nós já temos o conhecimento da comunicação com os espíritos. E o que nós estamos fazendo com isso? Nós principalmente temos o conhecimento do Evangelho de Jesus. E o que nós estamos fazendo com isso? Como que nós estamos vivenciando isso? Ou será que está apenas na nossa fachada? Apenas consta no nosso currículo? Sou espírita, está tudo resolvido. Não. Cada vez que um espírito superior traz uma mensagem em que ele fala diretamente aos espíritas, ele está nos chamando a atenção para que nossa caminhada é mais longa do que alguns. A nossa responsabilidade é maior. Nós não podemos dizer, eu não sabia. Não vamos ter essa desculpa. Não vos assustem os obstáculos, porquanto nenhum há que possa embaraçar os desígnios da providência. Nós vamos passar pelo que tivermos que passar. Vai nos acontecer o que tiver que acontecer. A maneira como nós vamos enfrentar esses acontecimentos é que fará a diferença. Nós temos a opção da confiança em Deus ou do desespero. Se optarmos pelo desespero, estaremos retrocedendo. Aí sim nós faremos parte daquele grupo que será convidado a recomeçar em outro local. Mas, se nós já tivermos a confiança em Deus e a resignação, talvez nós sejamos convidados a continuar. Trabalhai sem descanso e agradecei a Deus por ter vos colocado na vanguarda da nova falange. Divaldo uma vez comentou isso, que nós pedimos para estarmos aqui, nesse momento, nessa hora. E é o que eles dizem ali. É um posto de honra que vós mesmos solicitasteis.
e do qual é preciso vos mostreis dignos pela vossa coragem, pela vossa perseverança e pelo vosso devotamento. Nós sabemos que somos espíritos imortais. Sabemos que temos uma longa caminhada, que nós já passamos aqui muitas e muitas vezes através da reencarnação, que muitas vezes acertamos, que aprendemos muito, mas que somos devedores, porque muitas vezes nós erramos. E pedimos, não só pedimos, palavras do Divaldo, como também imploramos para estarmos aqui, sim, nesse momento da transição, nesse momento da mudança, nesse momento de sofrimento, sim, mas que é o momento da alavancada, em que nós vamos dar o impulso necessário na nossa caminhada, ou não. É a escolha nossa, mas é um posto de honra estarmos aqui hoje, vivenciando esse momento. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel também comenta o nosso futuro. Esse livro, se não me engano, é de 1937. E lá ele falava sobre o futuro do Espiritismo, sobre o futuro da humanidade. E ele diz que toda a realidade é a do Espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Até alguns séculos, alguns anos, nós imaginávamos que o reino de Deus era um espaço físico, um ponto qualquer no espaço, e que para lá iriam alguns escolhidos, que para lá seriam levados aqueles que agradaram ao Senhor. Só que nós não entendíamos o que era esse agradar. Hoje, pela compreensão que temos, nós entendemos que esse reino de Deus, ele é interior. Ele está em nós. E nós só alcançaremos a plenitude quando desbravarmos esse território desconhecido que se chama eu. Só nesse momento é que nós encontraremos esse reino. Ele está escondido em nós. Emmanuel continua: o século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. Essa divisão das ovelhas não é uma maldade que acontecerá, é uma divisão natural. Nós iremos para onde a nossa mentalidade nos levar. Não existe um juiz carrancudo nos dizendo você para cá, você para cá. É a nossa consciência que nos dirá para onde nós teremos que ir. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha. Ele deixa bem claro, é uma escolha. E a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Se hoje nós estamos aqui passando pela dor, é que quando nos foi apresentado o trabalho do amor, nós escolhemos a recusa. Nós optamos pelo caminho do prazer e deixamos de lado o trabalho do amor. E hoje vem a dor nos despertar. E ele continua: porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Estamos sim passando por um momento de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia, de muito medo. Mas é aquele momento da escuridão. Mas sempre depois da escuridão vem o dia,
vem a luz, vem a claridade. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. Aqueles de nós que confiarem em Deus, que fizer a sua parte, o seu trabalho, porque às vezes nós confundimos essa confiança em Deus. Nós confundimos a confiança em Deus com a inércia. Deus está cuidando de tudo. Mas esses dias eu aprendi um provérbio árabe que diz o seguinte: confie em Deus, mas amarre seu camelo. Nós temos que confiar em Deus, temos que ter toda a esperança em Deus, mas temos que fazer a nossa parte. Temos que tomar o cuidado, temos que cuidar dos que estão à nossa volta, temos que vigiar os nossos pensamentos, temos que direcionar a nossa caminhada. Isso é trabalho nosso, que Deus fará o resto. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado, e o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Os que conseguirem passar por esse momento com a confiança, com a esperança, com o cuidado e com o trabalho da sua regeneração própria, alcançará o outro patamar. E aí sim nós estaremos em condições de vivenciar o verdadeiro cristianismo, que é esse que nós estamos renegando ao longo dos últimos séculos, mas que agora chegou o momento. E ele continua, nesse momento grave, em qualquer momento grave da nossa história. Hoje vivemos um momento grave mundial, mas cada um de nós tem na sua história particular momentos graves. E essa lembrança da misericórdia do Pai e a prece, ela serve para todos os momentos da nossa vida. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus. Por maior que seja a dor, por maior que seja o sofrimento, lembremos de Jesus. Ele é o nosso amigo, Ele está ao nosso lado, e mais que isso, Ele está no leme dessa embarcação. Ele sabe o caminho, Ele sabe a direção. Cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade, de redenção. Jesus está no leme. Confiemos, continuemos com a nossa prece, acentuemos o nosso hábito da prece, a prece ao despertar, a prece durante o dia, principalmente a prece ao momento de dormir. Porque é nesse momento em que nós espíritos nos libertamos um pouco dessa matéria e vamos ao encontro daqueles que nos são afins. E que seja esse encontro com os benfeitores espirituais, com os nossos mentores, com as mãos no trabalho, com as mãos produzindo, em nome de Jesus. Queridos amigos do Cefec, era essa a nossa mensagem para hoje. Eu deixo com vocês a bibliografia do estudo dessa noite, e que todos fiquem em paz, e que Jesus abençoe a todos, e que cada um que esteja assistindo seja envolvido pelos benfeitores espirituais. Muito obrigada.